Levanta, menina, levanta. Levanta que o dia já raiou. Acorda, menino, acorda. Acorda que o sol já levantou. Acorda, menina, levanta. Levanta, menina, minha flor. Lá vem o sol, é o sol por cima do sol. Lá vem o sol, é o sol por cima do sol. Antes que o dia amanheça, peça ao meu bem que apareça. Antes que o dia amanheça, peça ao meu bem que apareça. Essas musicalidades eu aprendi com as minhas mestras, minhas formadoras da pedagogia griot, mestra Miriam Pacheco, a Bênção, e a Griovânia, nossa educadora griot, que nos ensina com tanto carinho a pensarmos as temporalidades do sol e o quanto ele pode brilhar e nos fazer brilhar e nos fazer um pouco raios de sol. Muito bom dia, nós estamos todas e todos muito bem-vindos, todos. Estamos na primeira semana de arte do Entre Artesanias da Diferença, e hoje nós estamos aqui para uma manhã de cirandas de experiências, né? Tecendo essas pontes de partidas, essas trilhas, esses caminhos. Vamos tecer, vamos fazer essa ciranda, vamos fazer essa umbigada, vamos fazer esse ser e estar entre, né? Aqui e lá. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos para essa conversa gostosa, para a gente pensar essa ciranda boa, né? Essa ciência boa. No meio da mata eu avistei um pássaro cantando, alegrando e falando que cheguei. Guardião dos meus caminhos, me proteja dos espinhos, pois trago em meu coração ciência boa. Guardião dos meus caminhos, me proteja dos espinhos, pois trago em meu coração ciência boa. Bom dia, muito obrigada, professor Heráclito, por fazer esta abertura, essa chegança. Eu sou a professora Daniele, professora da Faculdade de Educação, coordeno, compartilho o projeto de pesquisa e extensão entre artesanias da diferença, modos de ser, estar, aprender com a deficiência e a loucura, com o Heráclito Pereira, professora Sônia Lemos, a Aline Matos, a Miriam Pavan e outras, né, Paula Cadori, outras pesquisadoras e pesquisadores que se envolvem com a pesquisa na universidade, com aquilo que vivem, né, se envolvem com a pesquisa e extensão na universidade a partir daquilo que vivem, a partir daquilo que experienciam, a partir dos seus processos de trabalho, de serviço, educação, saúde e arte. Então, nós vamos falar um pouco sobre os princípios, né, os princípios ético, político e estéticos deste projeto,
E, claro, afirmar a potência da primeira Semana de Arte que está ocorrendo, né, do dia 1º ao dia 5 de dezembro de 2021. Nós tivemos o lançamento do site do projeto, Entre Artesanias da Diferença, também um e-book de cartas escritas, artesaniadas durante a pandemia da Covid-19. Também fizemos o lançamento de performance e o canal do projeto no YouTube. Tem um espaço aberto, né, para artes, imagens, fotografias no site do projeto, onde as pessoas podem interagir, fazer artes coletivas, escritas coletivas. Tivemos, né, roda de conversa e ainda vamos ter rodas, né, para rasgar-se e remendar-se com colagens. Importante a gente afirmar também que é um espaço de produção de arte com aquilo que é produzido para geração de renda, né? Então, também estamos com essa semana de arte afirmando a geração, o trabalho e a geração de renda a partir da economia social e popular, a partir da economia solidária, assim como a partir da arte-terapia. Eu vou passar slides e vou pedir que o professor Heráclito vá contribuindo, colaborando dentro, né, do possível, mas já dizer que esse projeto ele parte de uma perspectiva relacional. Nós nos inspiramos, mergulhamos, nos encharcamos durante o mês de outubro e novembro de arte, especialmente performances, artistas, mulheres trans, mulheres pretas, mulheres com deficiência, artistas, ativistas. Nós colocamos em destaque aqui a Marina Abramovic e vou ler, então, um dos textos que foram referência, base nos nossos estudos nestes meses, então, de outubro e novembro, de intensa preparação da Semana de Arte Entre. Então, o Renato Tardivo diz o seguinte sobre a Marina, né? É célebre a partir da Marina, a partir da arte, né? Ele escreve o seguinte: é célebre a proposição de Marcel Duchamp, são os espectadores que realizam as obras. Em direção análoga, o historiador da arte Júlio Carlo Argan afirma que a arte existe para ser percepcionada. E considerando que percebemos muitos objetos que nada têm de artístico, entendemos que a percepção orientada para a arte tenta comunicar-nos algo diferente do que nos é comunicado pela percepção normal. O papel do espectador, nesta perspectiva, é essencial, pois não se limita a assimilar ou acessar elementos contidos na obra, mas participa ativamente da construção do sentido. Essa é, portanto, uma perspectiva relacional, segundo a qual o sentido não se encerra apenas na obra, nem apenas no espectador. Ele se constrói entre a obra e o espectador. E Marina Abramovic potencializa esse efeito ao eleger como tema das performances esse espaço no entre. Nós colocamos em destaque a Marina, mas a gente pode citar Judite Scott, Arthur Bispo do Rosário, Estela do Patrocínio, Estamira, entre outras, Daniela Ortiz, entre outros artistas que perpassaram os nossos templos, as nossas estadas, as nossas cheganças, né, e as nossas experimentações e artesanias neste projeto. Então, a gente quer que essa Semana de Arte mostre, né, contamine a partir dessa obra, então, que é Sensação, que ela é circular, que ela se dá pela partilha de temas sensíveis, pela partilha de temas contemporâneos, muito mais do que pela partilha da obra, né? Da obra pronta, da obra feita, da obra exposta, da obra no púlpito. Ainda, né, queremos falar
que rasgar-se e narrar-se, a artesaniar a diferença, está aqui um pequeno passo, né? Um pequenino passo, muito pequeno passo, né? Rasgar-se e narrar-se é o que esse projeto convoca. Nós temos nesse projeto uma experiência de escrita, né, de narrativas, de produção de narrativas a partir da artesania dos sonhos, dos encontros, dos dias, e é importante, então, ler algumas das publicações que estão disponíveis no nosso site. Vamos lá, então. Como este estudo e imersão no campo da educação especial e no campo da saúde, no campo da saúde mental, constatamos, pelo trabalho com narrativas, que muitas pessoas estão à margem, no limite, na periferia, na clausura, privados de liberdade, em espaços que limitam as possibilidades de ser, aprender e narrar-se de forma livre. Isso quando as pessoas não são marcadas pela ótica capacitista dessa sociedade que retrocedeu a uma ética necropolítica. Testemunhamos na contemporaneidade a morte da ética e da política, ampliando-se velozmente as ações por uma política de morte. Este é o nosso projeto de extensão, então, que leva o nome, né, o título de Entre, Artesanias da Diferença. Ele existe, então, está entre os serviços, as escolas e os espaços desde 2019, a previsão é de encerramento em 2023. O resumo, então, né, que consta lá no sistema de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que este projeto de extensão reunirá coletivos para artesaniar as possibilidades de saúde, aprendizagem em meio à deficiência e à loucura, para conversações e escutações com educadoras especiais, pedagogas, licenciandas, profissionais, licenciandas e licenciadas, né, profissionais da saúde e educação. Ainda, né, no nosso projeto de pesquisa, também registrado no sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com aprovação no CEP, né, no Comitê de Ética em Pesquisa, leva o título Entre Artesanias da Diferença, modos de ser, estar, aprender e narrar a deficiência e a loucura. Também diz, né, nos seus objetivos, nos seus princípios, na sua metodologia, que agirá na comunidade de 2019 a 2023. Então, já temos várias ações, catalogações de dados, mas as entrevistas, as narrativas, as buscas de narrativas sobre, então, a deficiência e a loucura vão iniciar em 2022. Esse projeto, ele parte, então, também das artes, né? O projeto de pesquisa e o projeto de extensão partem das artes, né? Essa escrita desses projetos, os planejamentos e as ações partem das artes, né? Das artes cotidianas, das artes da cultura, das artes das rodas, das cirandas, da perspectiva relacional. Então, a gente mostra novamente aqui, né, naquilo que está registrado e que foi aprovado, então, que segue conosco a arte, né, segue ali a arte pulsando, né. Então, tá ali a Marina Abramovic dizendo, de repente, ocorreu-me a ideia, por que pintar? Porque eu deveria me limitar às duas dimensões quando podia fazer arte a partir de absolutamente qualquer coisa, fogo, água, corpo humano, qualquer coisa. Foi como um estalo na minha cabeça. Percebi que ser artista é ter uma liberdade imensa. Se eu quisesse criar alguma coisa a partir da poeira ou lixo, eu poderia fazer. E assim segue a nossa fundamentação, com filósofos, com artistas. Fizemos algumas experimentações de leitura e também de produção com Fernando Deligny, buscando essa artesania do pensamento da diferença, que é um dos conceitos que nós trabalhamos na perspectiva
rizomática, errante, de Deligny, que vai para espaços, que foi, né, para espaços, encontrar pessoas com deficiência, pessoas, crianças e jovens com autismo, assim como adolescentes em conflito, né, com a lei, e aí ele faz uma outra produção, né, de diários, de mapas, de enlaces, né, que mostram o cotidiano em movimento daquelas pessoas com quem ele trabalhava. Então, esses conceitos são construídos a partir de Deligny, a partir também daquilo que ele produziu, né, como prática, né, como estética, como ética, como uma didática. Então, ele vai falar do modo de existir aracniano, que também nos provoca a pensar outras possibilidades, né? Para falar sobre como as pessoas se desenvolvem, aprendem, conversam, se movimentam, são, né? E estão vivendo e estão em meio à vida. Essa também é uma imagem de uma das publicações do Entre Artesanias, que está disponível em livro. Foi uma produção minha com a Aline Matos, bolsista de pesquisa, e que segue conosco, né, produzindo a sua, então, artesania do pensamento de mulher preta, e tem uma pesquisa dela, então, de autoria dela, com essa marca. Esse é o nosso grupo, acho que o Heráclito pode falar um pouco a partir desse grupo que se junta, né, em 2021 e com a pandemia, e aí os formatos são outros, né, passamos a viver nas telas. Sim, é como diz nossa mestra, né, nossa querida Gaté, né, nossa mestra Kujan Caingangue, grande liderança aqui de Porto Alegre, né, do povo Caingangue, com os seus saberes, com todo o seu conhecimento, sua ciência popular, vai nos ensinando, né, esse processo de não aceitação, mas ao mesmo tempo de compreender a temporalidade, né, e a necessidade desse encontro um pouco quadrado, né, que é estar atrás das telas. Então, nesse novo formato, esse grupo que é bastante diverso, com profissionais de várias áreas, pensando, né, desde a, o bojo da educação, que é o que norteia, dá uma sapê para que a gente possa seguir fazendo, né, o, o planejamento, o campo de estudo, né, o campo de aprofundamento, de adensamento de conceitos, de teorias, né, passando pelo contexto da arte e da saúde, né, desse ser e estar no mundo, mas com saúde, né, com saúde, como diria a professora Heloísa Helena Costa, uma professora hoje, né, já aposentada da Federal da Bahia, mas uma professora que ao longo da sua trajetória sempre sinalizou essa necessidade do ser humano ter a compreensão e a responsabilidade social pela sua saúde cultural e pela saúde cultural do outro, né? Então, pensar esse universo da diversidade, das diferenças, com um grupo tão significativo e igualmente potente, né? À medida que desenvolve suas áreas específicas, né? Passando, como eu falei, pela educação, pelo campo da arte, pelas áreas da saúde, discutindo as questões de gênero, as interseccionalidades, que é uma pauta tão perene, tão necessária de discussão, tão precisa de discussão, né, ao longo da história. O campo científico muitas vezes se isentou dessa discussão, o campo social, sobretudo, o campo legislativo, né, não criou a política pública das interseccionalidades, as instituições ainda têm toda uma dificuldade do adensamento dessa construção, assim como na área, né, da, dos enfrentamentos que precisa se fazer dentro da ideia de capacitismo, da prática de capacitismo que existe tão fortemente na sociedade.
Então, esse grupo ele se une e passa a pensar, né, sobre diversos aspectos, diversas problemáticas que nos atravessam, né? Aquilo que nos atravessa, como diz Beatriz Nascimento, num contínuo, né? Num contínuo de corpo quilombo, de compreendermos o nosso corpo que também é quilombo, e de compreendermos todo o corpo que é quilombo à medida que vai se iniciando em novos rituais, né? Então, esse processo de se compreender nessa ciranda, nessa circunferência que objetiva, na verdade, ser uma espiral, né? Uma espiral daquilo que desconstrói, mas daquilo que é um contínuo, para que a gente se perceba também num campo artístico como sujeitos, né, que desenvolvem ciência, que fazem ciência, que pesquisam, que desenvolvem, que questionam, que agem e interagem sob um prisma de um desejo coletivo, né? Um desejo muito coletivo de uma pedagogia do afeto, de uma pedagogia da diferença, de uma transdisciplina que nos faça compreender o outro num espaço outro, né? O outro dentro de um contexto de novas epistemologias e compreender a nossa devolutiva para de uma introspecção muito pessoal para uma coletividade de partilhas, né? Então, compreendermos esse nosso compromisso de fato e essa responsabilidade social para com a saúde cultural, né? Pensar que museus fazem bem à saúde, pensar que o campo das artes fazem bem à saúde, pensar que a educação precisa ser salutar para que a gente tenha, né, saúde física, mas saúde também mental e estar bem, né? Proporcionar aumento de estima, né? Proporcionar justiça cidadã, justiça afeto-cognitiva através dessas ações. Eu passei aqui duas imagens, né, desses momentos que a gente viveu juntos, criações, né, da Miriam Pavan e Aline Matos, que produzem a partir das redes sociais, né, um contágio, então, para além do nosso coletivo, da nossa equipe, produzem esse contágio numa rede bastante ampla, né, que se comunica conosco a partir das redes sociais, mas também a partir de uma rede de e-mails. E aí foi lançado, né, como um dos projetos nesse projeto, o SOS com Arte, e produzimos, né, então, encontros outros, né, que fogem à presencialidade, que escapam a um tempo seguro, a um tempo fechado, né? Então, é aquilo que vai pelo contágio, talvez demore, né, para fazer sentido, para vir a devolutiva, mas a gente entendeu e entende que é necessário seguir agindo, né, com a comunidade a partir das redes, né, das tecnologias. Então, lendo ainda, né, uma das expressões, né, que nós organizamos a partir da escrita, uma das nossas produções diz o seguinte: ao nos encontrarmos na arena de artesania da pesquisa, estamos todas mobilizadas na construção de dobras, de brechas, de vãos, de aberturas, de processos, de fissuras, de possíveis e de torções. Na normalização da exclusão, na exclusão, na normalização, na exclusão, no preconceito, no abandono, na violência, na clausura, no encarceramento, no abandono, no silenciamento dos corpos da diferença. As pessoas que se encontram se prestam a fazer torções artesaniadas no que é embrutecedor, no que é engessamento, no que é amarração. A nos encontrarmos entre experiências, estamos com muitas pessoas experientes que estão em colaboração justamente pela importância das suas experiências e experimentações.
entre experiências de pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento psicossocial. Nós compomos outros conceitos e éticas para encontros alegres e expansivos, ainda que os encontros sejam de olhos, olhares através de telas, exposições de arte caseiras, artesãs e uma singela presença remota das artes narrativas. As entre-experiências geraram artes narrativas, e neste momento da pesquisa e da construção de inferências, pode-se dizer que são narrativas para conversar, criar outros modos de pensar, inventar outros percursos para pesquisar, torcer as nomenclaturas e as prescrições para a deficiência e a loucura. Também podem servir ao estabelecimento de vínculo de amizade, para artesanear pensamento, um ethos, uma ética viva da diferença. E se utilizamos desse modo, e se utilizados desse modo, podem não funcionar, ainda que operem e disparem novas artesanias do pensamento da diferença. Contrariamente, então, à necroética política, a ética viva da diferença não ignora as sensações, o desejo, a intuição, a dinâmica da história necessária à vida nova e os inumeráveis projetos de vida possíveis de serem inventados. Nós fizemos, então, essa produção sustentadas por um projeto de pesquisa, sustentados também por aquilo que a universidade esquadrinha, ou que a ética moralista esquadrinha, por vezes as burocracias, né, nos levam a esquadrinhar os nossos dados e as nossas formas de fazer pesquisa. Ainda assim, a gente segue produzindo com narrativas, né? Produzindo e publicando as narrativas que este projeto tem buscado, né? Tem construído, tem dado espaço. É importante a gente falar sobre as últimas publicações. Uma delas é sobre as narratividades médicas e biomédicas, que atravessam, né, os espaços de cuidado em educação e saúde, especialmente os espaços do campo da educação especial e da saúde mental. Então, a gente pode, a partir dessas publicações, né, mostrar que o projeto vem produzindo, mas também produzir possibilidades, né, de como, então, podemos fazer redes entre os espaços de saúde e educação, produzir redes, intencionar redes que sejam, então, inclusivas, potencialmente inclusivas, radicalmente, então, da diferença. Apesar de, implementamos uma pesquisa que produz artesanias da diferença e a descreve tal como são e como estão presentes em materialidades, visualidades e encontros com escolas inclusivas da rede pública de ensino e centros de atenção psicossocial adulto e infanto-juvenil. Uma pesquisa de artesanias que provoca rupturas com a política de morte e, por isso, transgride pela reparação, equidade e inclusão. Um ethos profissional inclusivo e uma arte relacional inclusiva se modelam, são maleáveis, sustentáveis e honestas com os encontros e as composições. As práticas e as narrativas podem ser artesaneadas ao tornar esse ponto de reflexão e análise no sentido potencial da diferença. Os resultados desse movimento teórico-metodológico e artesaneados influenciarão diretamente ações no campo da educação especial, da saúde mental, das artes, que podem atuar como redes intencionadas, planeadas, planejadas, projetadas, pretendidas, tensionadas, de reparação, de equidade, de cuidado, de atenção, de inclusão relacional. É uma redundância, sim. Nós nos repetimos, contudo, ainda é importante dizer que uma inclusão da deficiência e da loucura necessariamente é relacional. Aqui algumas das nossas referências, nós temos feito leituras, né, de Sandra Mara Corazza, Bell Hooks, Grada Quilomba, de Kazuo Ono, Maria de Oliveira de Oliveira, Sueli Ronick, Paula Zordan, Ailton Krenak, Emanuele e outros, né, outras que chegam, né,
pela nossa rede, pelos nossos interesses, pela nossa curiosidade, mas também que outras referências que afirmem esse contemporâneo que precisa, pode e deve ser relacional, né? Então, a gente busca sustentar na universidade uma pesquisa da diferença que cruza, né, filosofia e arte, que cruza o contemporâneo com a leitura, com a análise daquilo que pulsa, daquilo que acontece. É importante a gente dizer também que uma pesquisa que faz ciranda, né? Uma pesquisa uma pesquisa e uma extensão que se propõe ser circular, ela ouve, dá atenção e coloca em destaque as narrativas dos estudantes. Então, nós, Heráclito e eu, estamos aqui falando como professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas queremos destacar a produção de pensamento, a produção de teoria e prática das nossas estudantes embrenhadas, né, com muita dedicação nesse projeto. E que venham outros, né, que venham mais estudantes para essa roda. Vamos cantar mais uma e encerrar, amigo? Então vamos cantar, né, rapidamente uma ciranda, né, de Lia de Itamaracá, nossa querida doutora honoris causa, grande rainha da ciranda brasileira, que recentemente ganhou finalmente um novo espaço cultural, né, onde ela vai poder seguir trabalhando essas cirandas na prática, seus modos de narrar a vida e o cotidiano, né? Daquelas pessoas que a povoam e não fazem com que ela seja apenas uma, mas mais de muitas. E aí assim nos diz Lia, né, nesse afã de ir e vir do mar que nos acalma, mas que também nos acelera, do mar que nos descarrega a energia negativa, mas nos enche também de uma possibilidade de escureza de pensamentos, né? Essa clarificação de um pensamento que também pode ser, né, um escurecimento. Então, Lia, né, nos diz assim: olha, eu vi uma preta cirandeira brincando com ganza na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei e fiquei olhando, e a preta pregou a improvisar, e eu perguntei quem é esta negra. Solia de Itamaracá, e a ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem a ciranda. Só presta na praia, pra gente brincar faz um bem. E a ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia, pra gente brincar mais um bem. Salve Lia de Itamaracá, nossa preta cirandeira que brinca com ganza na mão e brinca ciranda animada, né? Improvisa, pega a improvisar e vai nos contando a vida, vai nos contando as histórias do mar e de além-mar. Para encerrar, rapidamente vamos mostrar o site do projeto. Aqui vamos dar destaque à aba Publicações, onde vocês podem encontrar alguns vídeos, lives, textos, artigos, resumos que foram publicados por nós, né, pelo nosso grupo, alguns textos, inclusive estes sobre arte relacional, inclusive, estão no prelo, estão para sair, né, estão no forno. Nós fizemos um movimento nessa pandemia de produzir com imagens, também é importante dizer. Então, essa experiência, né, da Semana de Arte mostra
todas essas possibilidades, né, da artesania, a partir da escrita, a partir da narração, a partir da oralidade, a partir do canto, da cantoria, mas ficam as nossas publicações e nós vamos, na medida do possível, né, manter né, esse site, essa partilha aberta. Também consideramos importante. O Dani caiu. Gente, tem que cortar aquela primeira parte, viu? Voltou. Também é importante mostrar esse museu aberto, né? É claro, é ainda uma tentativa, uma experiência, né, de mostrar obras de forma aberta, né, interativas. Então, o site traz um Padlet, que é um grande mural, né, um grande espaço de troca e de produção. Então, todos podem compartilhar a partir da palavra, a partir do vídeo, a partir da imagem, as suas obras, né? Então, foi um mural, foi um museu que nós conseguimos construir, mais uma vez, né, estudantes bolsistas de pesquisa e extensão, Aline Milena Matos e Miriam Pavan, trabalharam nessa construção. A gente ainda pode, para as próximas semanas de arte, né, para as próximas produções, adequar esse museu. Afinal de contas, nós temos um museólogo extremamente importante no nosso grupo, o professor Heráclito, que faz essa importante curadoria também, né? Então, ficam abertos esses canais para que todos interajam, né? E aqui fica um chamado para interação, que pode se desdobrar em outras perguntas, em outras provocações. Mas o chamado é o seguinte: algumas formas de existir são pesadas, é preciso mais leveza para. E aí a gente pode interpretar, a gente pode desconstruir essa frase, a gente pode ir para um lado positivo, trazer, rasgar essa frase, essa expressão. A ideia é que a gente possa interagir nesse grande mural, nesse grande espaço de produção de arte, né? De arte narrativa, de arte da contemporaneidade, de arte do nosso tempo. É claro que a gente está com essa frase provocando pensar esse tempo de fascismos, de genocídios, de uma ética necropolítica, né? Então, a morte da ética, a morte da política, a morte de muitas das nossas intenções e princípios de sociedade e comunidade. Claro que a gente pode pensar isso, é bom que a gente pense isso e deixe marcado, né? Nós estamos no meio ainda de uma pandemia onde muitos brasileiros, muitas pessoas morreram, né? Claro que a gente vai sair dessa pela nossa cultura de vacinação, pela possibilidade que a gente tem, né, de sustentar e seguir, né, proprietários do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, né, que é nosso, é brasileiro. Então, por essa rede, então, é que nós seguimos. Deixar um abraço, deixar um agradecimento para todos do projeto, para todos os participantes, colaboradores, deixar marcado aqui que nós encerramos 2029, já estou vendo lá adiante, encerramos 2021 com muitos motivos para celebrar, para comemorar, pois partilhamos, né? Partilhamos a vida. Tem sentido a ação em pesquisa e extensão quando ela é partilhada, quando é compartilhada. Em 2029 nós estaremos mais seguros, certamente juntos. Um beijo em todos, uma boa semana de arte entre.
Eu vou colocar mais um áudio. Promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Reconheceu? Pode cantar ela para mim ao vivo? Promessa, mas eu sinto que você é a pessoa. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Pode parecer engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha, mas é que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Seu Mar, grande cantora, compositora brasileira, né, que nos faz essa provocação, né, de pensar o parecer com o ser do outro, o parecer, né, com o outro, com a outra, mas do lado do avesso, né? E, e ela celebra nessa composição os processos de encontro e desencontro, né, e reencontro. É isso? Encerramos. Quer deixar suas despedidas e agradecimentos? Vamos cantar, né, para agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui, né, na coletividade, celebrando, adensando o nosso constrangimento construtivo, né, os constrangimentos que constroem, né, como diria Isbel, né, com a sua provocação, né, no campo das artes, é, ao, ao nos fazer pensar, né, o campo da arte e aquilo que nos atravessa enquanto provocação, né? Então, Jaider Isbel, esse artista tão potente que recentemente se encantou, ele costumava dizer, né, que a sociedade é permeada pela necessidade, né, é um espaço onde se faz necessário o constrangimento construtivo, né? E eu acho que o Entre Artesanias ele faz esse tipo de movimento, né, esse movimento necessário dentro da sociedade, dentro da academia, né, dentro dos diferentes grupos onde se produz o conhecimento, né, de diversas formas e de epistemologias outras tantas, né, dentro dessa espiral, né, de contrastes, de cores, de sentimentos, de sonoridades afetivas. Então, nesse sentido, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui construindo, né, tesituras, né, desses convites de olhar o mundo, de janelas que nos fazem enxergar outras tantas vozes silenciadas pelo tempo, né, sobretudo pela ação de outras pessoas que ainda não aprenderam, né, o exercício de ouvir, né, de uma escuta e sensível da sonoridade do outro, ou ainda, né, mais densamente da sua própria sonoridade, né, e da sua própria corporidade. Adeus, meus irmãos, adeus, e adeus que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar vou embora. E adeus, meus irmãos, adeus, adeus que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar vou embora.
Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar vou embora. Que eu quero me banhar nas águas do mar, aê, aê, nas águas do mar. E eu quero me banhar nas águas de Iemanjá, aê, aê, nas águas de Iemanjá.